tenho uma posição aberta, eu tenho aqui o cavalo em 3 posições diferentes. Você vai ver o cavalo aí na casa de A1, na casa de G2 e um cavalo na casa de D5. É, qual que é a diferença desses cavalos, né? A diferença do cavalo é que ele tem um alcance diferente em cada casa. Então esse é um ponto que você tem que guardar essa informação. Parece óbvio, parece uma informação clara, mas você precisa guardar. Então esse cavalo, por exemplo, esse aqui eu vou fazer uma seta verde, ele tem 2 casas. O cavalo que está aqui em G2, ele tem uma, duas, três, 4 casas. E o cavalo que está aqui centralizado, por exemplo, vou fazer de outra cor, ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 casas. Então, a primeira coisa que você já identifica vendo essa posição, pode parecer básica, é que um cavalo centralizado ele tem mais casas que um cavalo deslocado. Então, isso é importante para você saber. Então, é um primeiro ponto que você tem que guardar essa informação. Então, um cavalo centralizado, ele tem um alcance maior que um cavalo deslocado aí no canto do tabuleiro. Então, dependendo da posição que o cavalo está, ele pode alcançar 4 casas. Se ele tivesse em F2, acho que ele alcançaria 6, e assim por diante. Então, quanto mais avançado ele está, melhor é o alcance. Então, primeira informação que você vai guardar aí para as nossas posições. Outra coisa também que é importante o cavalo, para ele chegar em alguma posição, às vezes ele precisa fazer algumas manobras, né? Ele não é uma peça de fácil acesso, igual um bispo, uma torre, a dama. Ele não chega rapidamente e não chega da forma muito rápida. Então, às vezes você precisa manobrar ele para chegar numa posição específica. Então, essa é uma segunda informação importante. Então, isso. Ícaro mandou bem. Cavalo no centro vale mais, isso aí é uma coisa importante. Vou até mostrar uma posição para vocês que eu peguei do livro do Pacman, que eu vou comentar que eu acho muito interessante. E o Marcos assim, ele faz um octógono, né? Ele pega uma casa muito boa. Agora, o segundo comentário, isso aqui é um tema que está contando no livro do Serauan. Eu gosto de pegar sempre esses livros base para a gente pegar algumas ideias interessantes. O cavalo, quando ele está na primeira fila ou na segunda, essas duas aqui, ó, ele conta que ele é uma peça de defesa. Quando o seu cavalo vai para a terceira fila aqui, ó, ele para de ser uma peça de totalmente defesa, ele vira uma peça tanto de ataque quanto de defesa. Então, o seu cavalo, quando chega na terceira fila, ele pode defender um roque, por exemplo, se tivesse um roque longo por aqui, tivesse um roque longo aqui, por exemplo, mas ao mesmo tempo ele pode chegar numa quinta fila e iniciar um ataque. Esse é outro ponto importante. Seu cavalo, quando chega na sua quarta fila aqui, ele cita no livro que o cavalo na quarta fila ele pode valer equivalente a um bispo pelo alcance que ele tem. É, por que isso? Né? Porque o cavalo aqui no centro ele já começa a ocupar as suas 8 casas, ele já começa a ameaçar alguns postos avançados. Já vou comentar o que é um posto avançado para vocês. E ele já começa a ter um alcance melhor da posição. Então, o cavalo ele tem uma progressão também. E quando ele está na quinta fila, aqui, ele é uma peça de ataque muito forte. Então, geralmente na quinta fila, ele é uma peça muito tática. Ele muitas vezes pode atacar um rock, como ele pode estar centralizado aqui em D5, por exemplo, e ser uma peça muito estratégica também. E por fim, quando ele chega aqui na sexta fila, né, colocando só para situar, é exatamente o que o Icaro falou. Quando ele chega na sexta fila, galera, geralmente, se ele tiver, claro, com um peão segurando ele aqui do lado, ele pode valer equivalente a uma torre. Isso é verdade. Mas depende muito da posição. Claro, se seu cavalo estiver imobilizando as peças adversárias, estiver atrapalhando muito, ele vai valer. Mas se você chegar com um cavalo lá na cesta lá, ele não vai querer dizer que ele é uma super peça, dependendo da sua posição. Mas de forma geral, o cavalo, quando está na sexta ou na quinta fileira, é onde ele ganha mais força. Então, isso é importante. Mas é importante você verificar que, às vezes, para o seu cavalo chegar nesse posto avançado, você precisa manobrar muitas peças.
Então é isso que a gente vai trabalhar um pouco hoje, trabalhar um pouco sobre isso e também sobre como a gente pode aproveitar melhor o nosso cavalo em posições usando como que os grandes mestres fazem isso. Então essa que vai ser o nosso diferencial hoje, nossa aula. Mas o que a gente vai saber? O cavalo, para ele ficar bem, ele precisa de um posto avançado. O que é esse posto avançado? Vou abrir aqui uma posição aqui. Aqui não tem cavalo na posição, mas para você entender o que é um posto avançado para o cavalo. O cavalo, ele vai ficar bem se ele tiver em uma posição à frente, mas ele precisa estar com alguma uma casa que ele consiga ficar fixo lá. A gente não quer deixar ele temporário uma casa e depois ele ter que sair. Por exemplo, se eu chegar com esse cavalo na casa de G5, facilmente ele é retirado pelo lance H6. Opa, bom dia, Paulo. Rico, eu sei que você falou, é bem verdade. Tem algumas posições que o cavalo fica tão bem que a pessoa acaba tendo que trocar uma torre por um cavalo. Eu vou mostrar uma posição que vai mostrar exatamente isso, viu? No próximo diagrama. Então, o que acontece? Nosso cavalo, para ficar bem, ele precisa de postos avançados. O que são postos avançados? É, é o mesmo conceito que eu uso para casa fraca. O que é uma casa fraca? Uma casa fraca é aquela que os peões não vão mais atacar ela. Por exemplo, nessa posição, eu tenho várias casas fracas aqui. A casa H6 é uma casa fraca, porque não tem como um peão vir atacar ela. Então, H6 é uma casa fraca. F6 também é uma casa fraca. É outra casa importante para a gente visualizar. Temos também a casa D6. E temos a casa aqui, a D6 também. Então, essas aqui são algumas casas fracas que nós temos. Aí você pode perguntar para mim, André, deu uma quedinha de conexão, eu percebi aqui, mas já estamos voltando, galera. Eu não falei nada enquanto deu a queda aí para vocês não perderem conteúdos, tá? Então, espero que vocês estejam aí novamente. Beleza? Então, tá tudo normal, espero. Verificar se estabeleceu aqui, aqui estabeleceu, aqui também. Deixa eu verificar se no celular. Ah, voltou, maravilha, galera. Obrigadão por avisar. Bom que voltou. É ótimo. É que eu tô vendo aqui, eu acompanho no meu celular do lado também pra verificar se por ele tá ok, né? Por ele ainda não voltou. Mas vocês falaram que voltou aí. Excelente. Deixa eu até voltar aqui no meu celular pra abrir ele novamente. Ah, voltou agora. Tô vendo aqui. Beleza. Então, espero que vocês estejam de volta então. Tudo tranquilo. Deu uma pequena queda, mas tudo normal. Então vamos lá. Eu não falei nada enquanto isso pra comentar com vocês. Eu tinha parado aqui que eu comentei que tem as casas fracas. E C5 não é uma casa fraca, porque pode vir um B6 e resolver a posição. Então o que acontece? Numa dessa, o cavalo fica bem em casas fracas, mas ele fica melhor ainda em postos avançados. O que é um posto avançado? Além da casa ser fraca, você tem um peão dando apoio ao cavalo. Então aqui, essas casas aqui, ó, D6 e F6 seriam postos avançados. Então essas casas o cavalo ficaria melhor ainda. Então é isso que acaba acontecendo em posições de posto avançado de cavalo. Tá certo? Então isso é importante você conhecer e saber desse conceito. Maravilha? Então agora eu vou mostrar para você uma posição que é essa aqui. Como o Icaro falou, é o gambito da net recusado aí. Das risadas aí. Vamos lá. É, não posso recusar, posso aceitar esses gambitos aí não, né? E derrubar nossa aula ao vivo aqui é mancada, né? Então, vamos lá. Essa posição aqui é uma posição que está no livro do Pacman, o Estratégia Moderna de Xadrez. E nesse livro, ele é um livro muito bom, recomendo ele bastante. E tem essa posição aqui que comenta sobre valores das peças, né? Nem tanto sobre posto avançado de cavalo, nada disso no momento, mas dá para usar o conceito. Nessa posição, ela está equilibrada.
As brancas estão com uma torre e as pretas estão com um cavalo e um peão. Mas, nessa posição, se as brancas tentarem. O jeito das brancas tentarem uma vitória seria conseguir infiltrar pela coluna F, claro que agora não dá, ou tentar ganhar peões aqui pela coluna A, seria uma forma de vitória. Mas, por conta desse forte cavalo, elas não conseguem fazer isso. E para empatar, seria só ficar jogando a torre pro lado, aqui passando alguns lances. Por exemplo, se jogar um lance aqui como torre A3, aqui fica perdido as brancas. Depois de E4, vamos por torre por A6, cavalo F3, torre A3 e E3, cria-se uma ameaça de mate, aqui com dama B1, e depois capturando a dama lá em G1. E aqui, depois de torre B3, pode seguir com E2, e se capturar aqui, temos lance dama H3 com mate no próximo. Então, não dá certo aqui. Então, o lance torre A3 permite o avanço do peão e o cavalo apoia totalmente aí a promoção dele. E um lance aqui como, por exemplo, torre D1, com a ideia de infiltrar por F1, é possível jogar com o cavalo F3 e depois de torre F1, E4. E aqui as pretas ficam super bem na posição e conseguem ganhar também da mesma maneira. Por exemplo, aqui se jogar um lance como torre D1, segue com E3 e o peão vai passar novamente. Não consegue defender o ponto aqui por causa da sempre tem o dama H3 chegando. Certo? Normal live, né? Pareceu que não estava carregando, mas está tudo normal. Beleza. Então não consegue fazer essa... não consegue segurar o peão. Um lance que também que pode acontecer seria o lance, por exemplo, do F2. Mas aqui começa a trazer o rei na posição. Por exemplo, rei G7, o rei começa a subir. E quando o rei chegar mais próximo do peão, vai conseguir fazer o avanço também. E a posição fica melhor para as pretas. Por incrível que pareça. Aí. O cavalo ele compensa a força da torre, porque ele está num posto avançado, não deixa a torre jogar. Essa é uma posição bacana. Depois se você puder dar uma olhada nele, você vai poder olhar depois nos arquivos que eu passo. Lembrando que para você receber os arquivos, você precisa estar no nosso grupo do WhatsApp, tá? Então, não esquece de entrar no nosso grupo. Exatamente, Paulo. Isso aí. Então, tem posições que a peça, ela compensa pela... Quer dizer, a posição da peça compensa pelo valor material dela. Exatamente isso. Como que eu não consigo ver isso? Então, Renan, tem coisas que a gente fala, sabe qual é o problema? É aquilo lá que eu falei. Se a gente nunca vê isso, a posição antes, a gente acha que nossa, o grande mestre é um gênio, tá fazendo mágica, é tudo isso. Aí quando você olha as partidas antigas e olha uma partida atual, colocando o mesmo tema, aí você fala, poxa, por que não me falaram antes? E é isso que eu quero falar pra vocês. Eu quero que vocês terminem a aula e falem assim, poxa, por que não me falaram isso aqui antes? Essa que vai ser a ideia de quando terminarmos o conteúdo.